E aí, gente, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula? Hoje nós vamos ver um capítulo só, porque o tema é bastante interessante. Só recapitulando, né? O que aconteceu até então, Moisés e Arão, eles voltaram lá com o faraó, falaram para ele libertar o povo do Egito, e o faraó, ao invés de fazer isso, o que ele fez? Foi lá e perseguiu ainda mais o povo de Deus. E aí o povo de Deus já começou a descrer que Deus tinha mandado a Moisés e Arão, eles começaram a achar que era melhor ficar ali mesmo, já começou a murmuração. E aí Moisés foi chorar para Deus: Senhor, o Senhor falou que ia fazer e não fez. Sendo que, só recordando, Deus já tinha falado para ele que tudo aquilo que ia acontecer, ele acabou realmente acontecendo. Ele falou que ele endureceu o coração do faraó e tudo mais, certo? E só recordando a última frase que eu deixei para a gente pensar, que era a seguinte: Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Lembra disso? Legal. Então, vamos ver a aula de hoje e espero que a gente possa ter um entendimento legal sobre a palavra de Deus. Vamos lá? Antes da gente começar a leitura, vamos fazer uma oração para que Deus prepare a sementeira do nosso coração aqui, para que Deus prepare o nosso entendimento da palavra de Deus. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar a Tua palavra, pela oportunidade de andar contigo, Senhor Jesus. E eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor prepare nosso coração para receber essa palavra, para que a gente possa entender o significado dela e aplicar nos dias de hoje. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Bom, então, Moisés tinha falado, né, aquilo para Deus. E preste atenção, olha só como Deus teve paciência, né? O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Deus aqui reforça para Moisés a missão dele. Deus entende como nós somos, Deus entende que nós somos pecadores, Deus entende que nós somos miseráveis, que nós muitas vezes erramos, que apesar dele ter dado uma missão para a gente nem sempre consegue cumprir exatamente o que ele quer, e Deus tem paciência, da mesma maneira que a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala que o crente é como a luz da aurora, que conforme o dia vai progredindo, ele vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. E a gente também deve ser assim, a gente deve buscar isso. Buscar todo dia ler a palavra de Deus, todo dia ter entendimento, que Deus com paciência vai nos consertando. Deus só vai, como é que eu vou dizer? Ele só vai resistir você se você for soberbo. Se você não tiver humildade para que Ele possa mexer no teu coração, você vai ter problema. Mas se você tem o Espírito Santo no teu coração, meu irmão, isso não é problema não. Deus vai consertar você. Como ele vai me consertar, como Ele vai consertar os pastores da nossa igreja, como vai consertar todo mundo, porque todos nós temos papéis diferentes sim na igreja, muitas vezes papéis de liderança, papéis que muitas vezes as pessoas olham como papéis de destaque, mas na realidade, quanto mais conhecimento você tem da palavra, quanto mais você trabalha no reino de Deus, mais responsabilidade você tem também. Então, meus irmãos, ore pela liderança da igreja, ore pelos pastores, porque o trabalho deles é muito difícil. E eles são pessoas dificílimas, como eu sou, como você é. Nós somos pessoas complicadas e difíceis, cheias de manias, cheias de coisas estranhas. E que Deus vai consertando. Se nós usássemos o amor de Jesus o tempo todo, a gente entenderia quando, por exemplo, um líder de ministério não te vê na rua, ele não fez isso por querer. Ou alguém, por exemplo, na igreja você cumprimenta, a pessoa te cumprimenta, mas está com a cara triste. Muitas vezes você acha, fez pouco caso de mim. Talvez ela está com problema. Meus irmãos, vamos usar o amor
usar o amor para lidar com as pessoas. Ao invés de a gente sempre pensar que está o errado, tenta ajudar a pessoa, talvez ela está com um problema. Nós somos complicados. Moisés era complicado. Deus falou para ele, pelo menos que eu me lembre, 3 vezes o que ele ia fazer. 3 vezes. E ele vai continuar falando ainda. A gente vai continuar vendo aqui o que ele falou. Mas vamos continuar. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando foram falar com o faraó. Olha só, Moisés, quando matou o egípcio, tinha 40. Foi para Midian, viveu 40 anos. Então Deus foi consertando a vida dele aos poucos. E você que já é de idade, muitas vezes você fala, eu não sirvo para mais nada, eu não sirvo para trabalhar em nenhum ministério. Olha a vida de Moisés. Moisés se dispôs. É para a gente pensar, não é? Então vamos lá, vamos continuar. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se para Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. Também os magos do Egito fizeram as mesmas coisas por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e as se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Uma coisa interessante, né? Tinha um sinal, a gente entende que a vara não tinha poder nenhum, o poder vinha de Deus, não vinha nem de Arão nem de Moisés, mas era um sinal que eu gostaria de ver, alguém jogar uma vara no chão e essa vara se transformar numa serpente. Por que uma serpente? Bom, existem várias explicações, tem uma na minha Bíblia de estudo que fala que a serpente ela demonstra poder, a palavra em hebraico ela tem alguns outros significados, que seria o poder de Faraó, poder do Egito, talvez o Nilo, porque ele vem serpenteando, a gente não tem tanta certeza disso, porque ela gera algum conflito de entendimento, que também não vem ao caso, não vai mudar o que está escrito aqui. Mas eu tenho uma maneira de pensar, não sei se é correta, porém, o faraó, ele tinha esse símbolo de poder. Eu vou colocar aqui uma foto de uma imagem do faraó com a serpente na cabeça, para a gente ter esse entendimento. Tanto é que tem um monte de histórias, né, de egípcios envolvendo serpente, né? E o faraó ele tinha uma serpente que ficava assim na cabeça dele, né, na coroa dele, e isso demonstrava, eu tenho o poder. Agora, uma parte que confunde muitas pessoas é assim, como assim os mágicos lá, os magos, eles também fizeram serpentes? Meus irmãos, o mal existe. As coisas estranhas que existem nesse mundo, muitas vezes não tem explicação, e eu creio que existem mesmo. Nós, como crentes, não precisamos temer nada disso, porque Deus cuida da gente. Se você não der brecha para nada acontecer, você não vai ter problema. Por que elas existem e nós não temos problema com isso? Porque, no meu entender, isso daqui é ação demoníaca. E toda ação demoníaca, ela não influencia os crentes. Nós temos poder sobre os demônios, desde que você tenha uma vida correta perante Deus. E é interessante que eles produziram outras serpentes. Não foi uma só não, né? Aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia de estudo, que eu achei legal para falar aqui o nome desses magos. Segundo a tradição, ou seja, não está na Bíblia, mas a tradição judaica, 2 dos magos se chamam Janes e Jambres. Lembra que em 2 Timóteo 3.8, eles falam sobre os magos. Olha que interessante. Eles resistiram a Deus, lá fala nisso, né? E eles fizeram a mesma coisa, ou seja, talvez lá um demônio foi lá e fez a bendita da vara virar serpente também. Agora, uma coisa que é interessante. A serpente que veio de Deus
engoliu as outras duas serpentes, mostrando que o poder de Deus é superior a todo aquele poder imaginário que existia ali. Interessante, né? Só um detalhezinho aqui para a gente ter entendimento, né? Por que não coloca-se cobra, né? Na realidade, a palavra correta para você usar é serpente mesmo, tá? Cobra é um tipo de serpente, se eu não me engano, da Índia. Por que a gente chama aqui de cobra? Meu amigo, veio essa história de algum lugar aí e ficou, mas o nome correto é serpente mesmo. Então a palavra de Deus está te ensinando, inclusive, a escrever direitinho e entender direitinho o que está aqui. Mas vamos lá, que agora vai começar uma parte muito interessante, que é quando começam as pragas. Ou seja, Deus falou uma vez, falou a segunda vez, mostrando o poder. E agora ele vai começar a fazer as pragas para fazer o Egito ficar de joelhos perante ele. Vamos lá? Vamos ver? Vamos continuar aqui então? Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo, para prestar-me culto no deserto. Até agora você não me entendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença de Faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do Faraó endureceu, e ele não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos nas margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Bom, é interessante, né? O faraó tinha esse costume de ir às águas, possivelmente para se banhar. Naquele tempo você não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, você tinha que se banhar ou no rio ou trazer água do rio para a tua casa para você se banhar, certo? Então, ele ia se banhar no Nilo. Isso tinha também um aspecto religioso para eles. Então tinha toda uma filosofia envolvendo ele ir lá às águas e se banhar. E o que é interessante, né? Moisés veio das mesmas águas. Isso daí deve ter gerado um pouco de coisa na cabeça deles, porque Moisés era um nome egípcio, que quer dizer veio das águas. Então, pensa na cabeça do faraó. Bom, aí você percebe aqui que Moisés está ali, Arão está ali, e a palavra de Deus nos mostra que Deus está ali soprando no ouvido de Moisés. Deus fala no ouvido de Moisés, Moisés fala para Arão, Arão entrega o que vai acontecer. Com isso, Moisés está sendo treinado também a perder essa mania de achar que ele não sabe falar direito, né? Bom, por que ferir o Nilo? Por quê? Pensa no seguinte: o Nilo ele tinha a ideia de que ele trazia a vida, ele era a vida, ele era tudo que o Egito tinha. Até hoje, quando você vê o Nilo ele começa no meio da África e atravessa florestas e tudo mais, depois ele vem para o deserto, e no deserto ele vai desaguar lá no Mar Mediterrâneo. E nesse processo, todo ano você tem a cheia do Nilo. Da mesma maneira que na Índia você tem as monções que traz
fertilidade para a terra, ali no Egito, quem traz a fertilidade é o Nilo. O Nilo vem, transborda, imagina todo aquele resíduo fértil das florestas que vem descendo o rio, não só do Nilo, mas dos afluentes todos, vão trazer toda essa terra fértil para as margens do Nilo. E como ele é uma espécie de uma planície lá, isso aí se espalha, e com esse espalhar dessas águas ele vai trazer aí toda a fertilidade que o Nilo precisa, né? E aí Deus foi lá e falou, e eles tinham entendimento o quê? Quem traz a vida é o Nilo. E o que Deus foi lá? Feriu esse Deus. Eles adoravam o Nilo também. Se eu não me engano, a maneira de adoração que eles tinham eram cantar hinos e tudo mais para o Nilo. E aí Deus vem, fere o primeiro Deus deles, que é o Nilo. Fere, na minha visão, com um sangue mostrando o quê? Morreu. Quando você derrama o sangue na terra, isso quer dizer que a vida foi embora. É interessante isso, né? Ele matou isso daí. Aí os magos do Egito foram lá e fizeram a mesma coisa. Transformaram a água em sangue. Existe uma ideia no entorno disso, né, que realmente virou sangue de verdade, mas existe também uma outra coisa. No Rio Nilo parece que tem uma época, uma vez por ano, que acontece das águas ficarem vermelhas como sangue. Só que isso tem uma época própria. E Deus ali mostrou que ele tem poder sobre a natureza, fazendo que aquilo acontecesse naquele exato momento, naquele exato lugar, e se espalhasse por tudo, inclusive para os potes de pedra e de madeira. Talvez representando os ídolos de pedra e os ídolos de madeira. A gente também não consegue saber tudo, né? A gente tem que ler o que os teólogos entendem disso daí. Então, é por isso que os magos conseguiram fazer a mesma coisa. Então, essa é uma explicação, certo? Eu não sei se virou sangue de verdade ou se então é essa a explicação a mais plausível. Então, aí cabe a cada um orar, perguntar a Deus, para Deus falar ao teu coração e mostrar o que é. Uma coisa é fato, as pessoas não conseguiam beber da água, morreram os peixes e alguma coisa complicou muito. E uma coisa interessante que mostra aqui é uma verdade. Eu gosto muito de acampar, gosto muito de ir para o mato e tudo mais, e isso a gente tem que estudar um pouco algumas técnicas de sobrevivência, porque imagina, você está lá no meio do mato acampando, dá alguma zebra lá, você vai ter que se virar. E uma das coisas muito importantes para você sobreviver é a água. Você não consegue viver muito tempo sem água. E uma das técnicas muito antigas de filtragem da água, lógico, nessa época eles não tinham a ideia que existiam micro-organismos que poderiam dar diarreia, poderiam matar, poderiam fazer um monte de coisa. Se bem que, como eles sempre tomavam água do Nilo, talvez o organismo deles já estava acostumado com isso. Isso acontece também, até nos dias de hoje. Já vista que você tem, por exemplo, tribos de índio que vivem na beira do rio, bebem daquela água e estão lá, né? Elas devem ter alguns problemas, sim, mas não é um negócio fatal, assim, como se a gente for lá e tomar água, é capaz da gente morrer, né? Mas enfim, uma das técnicas de purificação de água é você fazer um buraco na beira do rio, deixar que aquela água barrenta, aquela coisa, pensa no Rio Mogi Guaçu, fica fácil você entender, uma água bem barrenta ou muita sujeira de folhas e tudo mais, a areia vai filtrar e vai trazer uma água limpa. Depois você ferve a água, põe cloro, qualquer coisa assim, você tem uma água purificada, né? que é segura de beber. Mas é interessante que aqui mostra isso daí. Mostra que as pessoas só não morreram de fome porque dá a entender o quê? Da onde que o pessoal achou água para o mago fazer a mesma coisa? Porque as tigelas dos reservatórios, tudo ficou com sangue. Né? A Bíblia está se contradizendo, porque o mago fez a mesma coisa, mas onde que ele achou água purificada para fazer a mesma coisa? E a Bíblia mesmo está explicando, cavaram um buraquinho do lado da areia, filtrou aquele resíduo vermelho, a água ficou cristalina de novo e eles transformaram ela em sangue. E isso endureceu o coração de Faraó. E aí tem um último versículo aqui. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. As pragas não eram uma no dia, outra no outro, outra no outro, outra no outro. Não, elas tinham um intervalo de tempo para que as consequências daquela praga atingissem o seu pico
terminassem e para depois ter uma outra, para que as pessoas passassem por tudo. E uma coisa que é interessante, né? Aqui não está falando que o povo também hebreu não passou por isso. De um certo ponto em diante, eles vão falar que realmente aquela praga não foi sentida por Israel. Mas aqui não diz isso não. Então até os israelitas que bebiam do Nilo tiveram que fazer seu buraquinho lá para poder fazer a limpeza da água. Tá, e o que isso traz para a nossa vida de hoje? O que é que a gente tem que fazer? Meus irmãos, infelizmente, muitas vezes nós temos o coração duro, como Faraó. E Deus começa a demonstrar que o que você está fazendo está errado. Ou o que eu estou fazendo está errado, porque todo mundo faz coisa errada. Só que quando você tem um coração quebrantado, você vai entender que aquilo está errado. E a partir daí você vai tentar mudar. Eu não estou dizendo que é fácil fazer essa mudança. A gente como cristão, eu vejo que hoje em dia as pessoas elas se perderam, eu não sei aonde, né? Que muitas vezes alguma pessoa da igreja comete um pecado, todo mundo fala, nossa, fulano caiu, um escândalo. É lógico, se o cara tem conhecimento e ele erra, é realmente um escândalo. Mas se a gente fosse... Cada crente que errar, a gente considerar um escândalo, ao invés de tentar com amor chegar-se a essa pessoa, mostrar que ela está errada e ajudar ela a melhorar de vida, eu acho que todo mundo ia passar por isso na vida. Todo mundo tem os seus escândalos lá dentro do coração. E nós devemos amar o nosso próximo. Eu não estou falando que a gente tem que ser conivente com o erro da pessoa, com o pecado. Não é isso. Eu acho que o que é errado, e o que é errado é o que a palavra de Deus fala que é errado, não é o que o mundo fala não, que o mundo fala um monte de besteira aí, certo? Tentando desviar a gente, e se você não tiver conhecimento da palavra, o mundo te enrola também. Então a gente tem que ter esse conhecimento, sim. Agora, nós temos que entender que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo e ajudar o nosso irmão. É só você ler a palavra, você vai ver que Paulo já tinha falado em Coríntios lá sobre um irmão que estava vivendo errado, que já tinha sido falado, que a igreja era conivente e que ele falou assim que ele entregava o corpo do cara a Satanás para ver se a alma se salvava. E depois a gente fala, nossa, que coisa drástica, né? Só que depois, continuando em 2 Coríntios, ele fala que já estava bom a repreensão, que o irmão tinha ouvido e que era para a igreja amar. Então a repreensão tem que existir sim, mas a repreensão tem que existir se a pessoa é dura de coração. Se ela se quebrantar, a igreja tem que amar, tem que abraçar. Lógico, as consequências dos erros virão, mas nós devemos fazer a nossa parte, que é amar. Só que é tal negócio, a gente acaba fazendo muitas vezes o que o povo aqui fazia. Deus mostra um pecado da gente e ao invés da gente se arrepender, mudar e cair fora, sabe o que a gente faz? Vai lá na beira do Nilo e começa a fazer buraquinho. Começa a fazer buraquinho porque a água ali vem vindo limpa. A outra água eu não posso beber, mas essa aqui eu posso. E aí você começa a beber dessa água. Enquanto se você se arrepender, você tem um rio de bênçãos. Mas você se contenta com o quê? Com aquela pocinha de água ali, que é só para você sobreviver. Então, a palavra de Deus fala que quando a gente se converte, a gente tem vida e vida em abundância. Abundância, lembre-se, abundância espiritual. Não estou falando de abundância de bens, não. Mas Deus pode te dar abundância de bens também. Depende do teu coração, depende de cada um. Cada pessoa tem um coração preparado para uma coisa ou outra. E Deus sabe o que você suporta ou não. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, que ao invés da gente ficar na pocinha bebendo as migalhas ou o pouquinho que tem lá, se arrependa do seu erro. Se você está vivendo uma vida de pecado, ore a Jesus. Se você precisa de ajuda, entre em contato com os nossos pastores, entre em contato com um irmão mais velho na fé que pode te ajudar. E juntos vocês vão orar, vão caminhar juntos e você vai conseguir resolver a sua vida. Você vai conseguir. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. E aí, ao invés de beber daquela pocinha de água, você começa a beber do rio Nilo todo. De todo aquele rio de bênçãos que vem sobre sua vida. Os egípcios,
eles tinham a bênção de Deus. Você pode falar assim, nossa, mas como assim? Eles eram abençoados com a graça comum, porque todos os seres humanos são abençoados com a graça comum. O Rio Nilo estava lá, para crente e não crente. As chuvas que caem é para crente e não crente. A fartura de alimento é para crente e não crente. Mas as bênçãos espirituais e a bênção do porvir, a vida eterna, só nós temos. Só nós. Então que a gente possa entender que nossos erros, eles não ofendem as pessoas ou então você mesmo, eles ofendem a Deus. E quando a gente entende que uma coisa errada eu estou fazendo contra Deus, isso começa a pesar mais. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu agradeço o Senhor por essa palavra, eu agradeço porque o Senhor mexe no nosso coração, o Senhor mexeu no meu coração, o Senhor mostra a tua força e poder não só contra Faraó, contra Egito, mas contra o pecado, que é um poder também muito grande dentro do nosso coração. Eu sei que o Senhor tem poder total e irrestrito para fazer com que a gente mudasse do dia para a noite, mas o Senhor prefere nos ajudar a vencer o mal. Porque quando a gente vence alguma coisa, a gente dá importância para aquilo. Muito obrigado, Senhor. Eu venho pedir que o Senhor visite cada irmão nosso, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, não importe o tempo, não importe quanto tempo ele vai levar para ouvir isso daqui. Que essa palavra possa tocar o coração dessa pessoa, que ela possa se arrepender dos pecados. E se porventura ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, essa pessoa possa entregar o coração a Ti. Que o Senhor possa caminhar com a gente todos os dias, nos transformando pouco a pouco, para que todos os frutos perdidos do pecado sejam retirados do nosso coração e que a gente possa frutificar no Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de ter o Senhor como Deus, de ter a palavra do Senhor transformando o nosso coração dia a dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa aula então vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dessa série. Se você está gostando, curte aí para a gente saber que vocês estão gostando. Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar para os pastores, para os presbíteros, não tem problema. Mas também, se você quiser, coloca a dúvida aí no comentário. A gente está sempre de olho lá, a gente pode responder. Não pode não ser eu, mas pode ser o pastor que vai ter acesso a essas perguntas e pode também ajudar a responder. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e que semana que vem a gente possa se encontrar de novo com mais uma Escola Dominical online. Ok? Até mais. Deus te abençoe.